Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC e o canal universitário, e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer um tema quente. Nós já estamos assistindo em algumas escolas jovens armados que entram, como nos Estados Unidos, né, e fuzilam pessoas, matam professoras, matam alunos, e uma violência mais forte, inclusive, na rua, no cotidiano. Isso, em parte, se deve também à disseminação das armas que foram facilitadas na sua compra pelo governo Bolsonaro. Para discutir o controle das armas e como inibir essa violência na sociedade, nós convidamos dois especialistas que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar para vocês o Ivan Marques. O Ivan é advogado, ele possui mestrado em Direitos Humanos pela London School of Economics e Political Science, e também em Relações Internacionais pela Universidade Estadual de Campinas. É analista de segurança pública e políticas de redução da violência, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ex-diretor executivo e ex-presidente do Instituto Sul da Paz. Muito obrigado, Ivan, por estar com a gente. Sabemos que você está numa reunião aí na ONU sobre esse tema, então vai nos trazer também algum informe sobre isso. Quero apresentar também para vocês o Bruno Langiani. Ele também é advogado, ele tem graduação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área de direito e atua principalmente nos temas de justiça criminal, segurança pública e controle de armas. É gerente do programa Controle de Armas e Segurança do Instituto Sul da Paz. Muito obrigado também, Bruno, por estar com a gente. Pois é, temos dois especialistas aqui no controle de armas que vão nos dizer o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós temos mais de 1 milhão de armas em mãos de pessoas da sociedade civil, algumas delas pesadas, algumas delas, assim, inclusive, armas de uso restrito, não é? Quer dizer, primeiro eu queria perguntar a vocês como é que vocês veem, de uma maneira geral, uma sociedade como a nossa se armando dessa forma. Que impacto isso tem? Vamos começar por você, Bruno? Vamos sim, Silvio. Obrigado pelo convite. Queria saudar também o Ivan. Já trabalhamos junto, é um prazer estar com ele também. Eu costumo falar sobre o impacto dessa questão das armas no Brasil, especialmente sobre dois aspectos, né? A gente tem um crescimento, geralmente, quando a gente tem mais pessoas armadas, mais pessoas andando armadas, mais armas em residência, a gente acaba vendo, primeiro, um impacto num crime comum, que é esse crime da pessoa contra o vizinho, do marido matando a mulher, da briga de bar, que é algo que a gente viu nesses últimos anos do governo Bolsonaro crescer, as pessoas leem as notícias e experienciam isso na rua. A gente tem também, ainda nessa linha do crime comum, muitas dessas armas que as pessoas compraram achando que iriam se defender, desviadas para o mercado ilícito. Então, um furto, um roubo, que um ladrão entrou na casa, pegou essa arma que foi comprada com uma intenção de defesa, acaba sendo uma arma a mais na mão do crime. Então, crescer esse bolo de armas legais afeta também essa disponibilidade de arma ilegal no mercado criminal. Mas o governo Bolsonaro fez crescer outros dois aspectos que não eram tão presentes no mercado brasileiro, né? Que é a questão de você ter facções criminosas recrutando laranjas e aproveitando as brechas dadas pelo governo para comprar armas de maior poder de fogo e usar para fortalecer as facções criminosas. Então, isso também tem acontecido com muita frequência, mais recentemente, por uma consequência direta dos decretos do Bolsonaro e do Exército Brasileiro. E, por fim, Silvio, eu acho legal a gente falar também desse outro aspecto, que esse é bem mais novo no nosso cenário, que é a questão de um incentivo que foi dado para as pessoas usarem armas para violência política, né?
Então, essa questão de você ter aí uma série de CACs, né, que a gente vai explicar um pouco mais o que é, esses caçadores, colecionadores e atiradores esportivos, que era uma categoria muito residual, que já existia no Brasil, que tradicionalmente existe, mas que o presidente deu uma série de privilégios e incentivou diretamente para que essas pessoas tomassem posição política e fizessem ações políticas armadas, né? Então, uma violência política com o uso de uma arma liberada pelo governo e incentivada pelo presidente. Então, eu acho que esses são os três aspectos que eu considero bastante importantes para a gente fazer a discussão sobre armas do governo Bolsonaro. Ótimo. Ivan, vamos entrar na conversa. Tem CACs, os clubes de atiradores, caçadores e tudo mais, né? Quer dizer, estavam surgindo a razão de um por dia na época do governo Bolsonaro. Parece que tem mais de 1.000, né? Então, por aí, né? O que são esses CACs? Eles podem ser considerados núcleos políticos também ou não? Bom, olá, obrigado pelo convite, Silvio, é um prazer estar aqui contigo, com o Bruno. Eu queria complementar, antes de entrar na tua pergunta, complementar o que o Bruno colocou brilhantemente, que é um olhar talvez um pouco anterior ao governo Bolsonaro e uma pequena reflexão sobre a sociedade brasileira. Eu acho que é importante entender como o brasileiro se relaciona como sociedade e como a arma de fogo pode ser um fator que alimenta traços de agressividade, traços de violência. É sempre bom lembrar que a sociedade brasileira nunca foi pacífica, nunca foi uma sociedade livre de violência e que principalmente conseguiu resolver conflitos interpessoais, esses que o Bruno coloca entre a briga de marido e mulher, entre vizinhos, briga de bar, de maneira pacífica, de maneira não violenta. Introduzir a arma de fogo dentro dessa sociedade é escalonar um problema de violência e agressividade para um nível letal. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago para o debate, para a gente chegar aos tempos do governo Jair Bolsonaro, que acabou por introduzir mais de 1 milhão de armas na sociedade brasileira de maneira legal. E é importante sempre reforçar esse aspecto da legalidade dessas armas, porque muita gente associa a posse da arma de fogo com algo do mundo do crime, algo criminoso, algo que não está exatamente dentro da vida das pessoas. Hoje o Brasil, felizmente, por conta de uma série de legislações de controle de acesso à arma de fogo, que vem desde Getúlio Vargas até agora, nos dias atuais, tem uma sociedade menos armada que outros lugares, como os Estados Unidos, como outros países, que geram os problemas que você descreveu na abertura do programa. Enfim, crianças matando crianças dentro de escolas, ou essas brigas cotidianas que invariavelmente acabam em morte. Mas ainda não chegamos lá. O que o governo Bolsonaro fez foi uma deturpação legal daquilo previsto na Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. O Brasil escolheu, por meio do seu Congresso Nacional, lá em 2003, uma legislação restritiva para armas de fogo. Veja bem, uma legislação restritiva, mas não proibitiva. Até porque, na história do Brasil, também nós temos uma tradição da possibilidade das pessoas terem arma de fogo. Nunca foi proibido as pessoas terem arma de fogo, mas isso sempre foi regulamentado, mais ou menos, em maior ou menor intensidade, mas regulamentado. Agora, o marco fundamental, que, na minha opinião, é um marco civilizatório na sociedade brasileira, chega em 2003, quando o Estatuto do Desarmamento é aprovado, e esse nome é muito infeliz, porque o Estatuto não desarma ninguém, ele simplesmente regula, ele monitora, ele dá capacidade para o Estado saber quantas armas estão em circulação e como e com quem. Ele traz aspectos muito importantes para restrição de uma série de medidas em relação a armas de fogo, mas principalmente o porte de arma. E torna casos excepcionais, como o dos CACs, os dos caçadores, atiradores e colecionadores, e aí já entrando na tua pergunta, tornam essas especialidades, essas categorias como algo excepcional, ou seja, a normalidade da sociedade brasileira é que as pessoas possam ter arma dentro das suas casas, e aí vão registrar essas armas na Polícia Federal, são possuidores de armas, e aquelas pessoas que se relacionam com armas de maneira mais intensa, ou seja, se você é um atleta do tiro desportivo,
você compete, você treina, ou você é um colecionista, você quer ter inúmeros exemplares de armas de fogo na sua casa ou em algum lugar para fins históricos, ou se você é um caçador, o que a gente pode até discutir um pouco sobre a oportunidade de existir a modalidade do caçador, uma vez que a caça é proibida no Brasil. Enfim, essas pessoas deveriam ser exceção. E o que o governo Jair Bolsonaro fez ao explorar ao infinito essa questão dos CACs foi justamente transformar o que era exceção em regra. E aí, dando o acesso à arma de fogo de maneira quase ilimitada, com quantidades enormes, chegou-se a ter no Brasil a oportunidade de atiradores terem até 30 fuzis dentro de casa, numa totalidade de 60 armas, e com medidas legais possibilitando o pedido até para a compra de novas armas, ou seja, virou uma festa da uva, onde o sujeito se cadastrava num clube de tiro que muitas vezes nem existia, era um escritório, era um despachante que tinha o título de clube de tiro, mas que concedia essa possibilidade para as pessoas comprarem armas e principalmente munições em quantidades incompatíveis com a situação de segurança pública no Brasil. Então, trazer de volta a normalidade trazida pela Lei 10.826 é o grande desafio desse novo governo para superar aquilo que foi levado a cabo durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro. Então, a questão dos CACs é uma questão legítima, ela existe há muito tempo. Atirador desportivo, caçador, colecionador, existe desde que o Brasil é Brasil. A questão é o quanto de armas e o quanto de munições esses grupos, que deveriam ser a exceção da regra, têm acesso e acabam, por muitas vezes, servindo de desvio para o crime organizado, ou, ainda que bem intencionados, acabam invariavelmente perdendo armas e munições para o crime por conta de roubos, furtos. A Polícia Federal, todos os anos, tem uma cifra, um número, dizendo quantas armas desapareceram. O sujeito não sabe como perdeu, quem roubou, quem furtou, ele simplesmente reporta que a arma não está mais com ele. Ou seja, há um canal claro do mercado legal de armas, as pessoas que, muitas vezes, repito, bem intencionadas, obedecedoras das leis, compram armas, levam para dentro de casa, e isso acaba migrando para o crime, e a polícia só vai encontrar, e o Bruno é um grande especialista nesse tipo de trabalho, quando só vai encontrar essa arma na mão de um assaltante que leva essa arma para o crime e acaba sendo apreendido anos e anos depois. Então, esse é o problema do Brasil. Isso me leva para a questão do contrabando de armas, porque uma das questões que foi colocada como um desafio para o próprio Exército Brasileiro seria ser capaz de controlar as nossas fronteiras para impedir o contrabando de armas pesadas que vão municiar o crime, vão municiar a milícia, né? Isso deixou de funcionar como contrabando. Havia, inclusive, armas do Exército, que eram privativas, que foram encontradas, não é? Nesses movimentos de contrabando de armas, né? E isso, com a liberação da compra de armas, deixou de ter o contrabando de armas ou ele continua acontecendo? Olha, Silvio, na verdade, a gente no Brasil hoje tem o pior dos mundos, né? Porque, de um lado, a gente não teve um fortalecimento desse combate à entrada ilícita de armas pelas fronteiras, falando aí de tráfico, especialmente tráfico internacional, seja oriundo aí de uma exportação legal que foi para o Paraguai e depois entrou para cá como contrabando, como tráfico internacional, seja um tráfico internacional que se alimenta de paióis de forças armadas do Brasil ou vizinhas. Então, a gente teve, na verdade, uma inanição dos órgãos de controle que deveriam ter responsabilidade legal para fazer esse combate ao tráfico de armas. Então, para dar um exemplo, né, o setor da Polícia Federal de combate ao tráfico de armas tem um delegado designado, né? Então, obviamente, isso não vai ser possível para fazer um bom trabalho de investigação e punição dessas pessoas que estão contrabandeando armas. E da parte do Exército, a gente tem o fato da gente ter tido esse inchaço de clube de tiro, empresa de arma, loja de arma, CAC, o mesmo setor do Exército que deveria fiscalizar fábricas, essas lojas, que vai ter que também fiscalizar
agora quase 700 mil pessoas, 700 mil CPFs que foram estimulados a se registrar no Exército, né? Então, o que a gente tem no Brasil? A gente não fortaleceu esse combate de fronteiras. É importante que a gente diga, no Brasil, a arma do crime, em sua maioria, é uma arma doméstica, uma arma nacional, mas o que era abastecido pelo tráfico internacional eram as armas de maior poder de fogo, né? Aí estamos falando de fuzil, metralhadora, submetralhadora. Então, isso continuou a existir no Brasil, a gente continua tendo uma parcela das armas, as armas mais pesadas entrando por fronteira, mas o que eu digo que a gente tem o pior dos mundos é que o governo Bolsonaro inaugurou uma nova modalidade mais rápida, mais barata e menos arriscada para o crime colocar a mão num fuzil. Então, se antes um traficante do PCC, um miliciano, alguém do Comando Vermelho precisava trazer o fuzil de fora, e aí pagava em dólar, tinha que pagar um atravessador, pagava propina e fazia com que essa arma chegasse no Brasil por um custo muito alto, de 50, 60 mil reais. O governo Bolsonaro e o Exército Brasileiro abriram um canal muito mais vantajoso e mais barato. Por que eu vou mandar alguém para o Paraguai, correr o risco de pegar uma pena por tráfico internacional, que é bem mais pesada, se ele pode recrutar um vizinho, uma prima, com CPF limpo e comprar 30 fuzis, como o Ivan bem colocou, legalmente. Então, se eu pagava 50 mil, com esse fuzil nacional eu pago 16. Então, eu compro 3 pelo preço de 1. Recebo na minha casa e tenho um documento para dar uma aparência de legalidade se eu for fazer alguma ação criminosa, né? Então, a gente tem tido contato, por exemplo, com delegados de roubo a banco aqui de São Paulo, falando, enfim, de apreensões de armas, que a hora que eles vão rastrear, essa arma está registrada legalmente na mão de um colecionador. Ou de ir fazer uma investigação, uma busca e apreensão na casa de um colecionador parente de membro do PCC, e essa arma ter saído para passear, né? Então, você veja a loucura do que foi feito no Brasil, né? Em geral, a gente está fazendo um debate de política pública de como os governos podem aperfeiçoar o combate ao tráfico ilícito, como que a gente dificulta com que criminosos coloquem a mão em armas de maior poder de fogo. Esse é o padrão, esse é o que os países estão fazendo durante todo o dia. Isso é o que o Ivan vai estar discutindo na ONU em Nova York. E no Brasil, a gente está indo no caminho contrário. A gente deu uma abertura para que criminosos se armem com mais facilidade. E aí a gente fez uma pesquisa, Silvio, o ano passado, olhando como toda essa mudança, permitindo os civis comprarem armas de maior poder de fogo, comprarem mais munição, comprarem armas mais potentes, como isso já teve um impacto no mercado do crime. Então, o Sou da Paz está fazendo pesquisa sobre o mercado criminal de armas há mais de 10 anos. Se antes a gente olhava as armas apreendidas pela polícia e via uma esmagadora maioria de revólver calibre 38, né, que é uma arma que geralmente leva 5, 6 munições, agora a gente está tendo uma troca muito acelerada dessa arma de repetição, né, que é uma arma que dispara mais devagar, que leva menos munição, geralmente menos potente, para uma pistola semiautomática num calibre maior, num calibre mais potente, que carrega mais munição, aumentou a apreensão de fuzil. Então, é muito importante esse debate sobre a arma legal, porque isso tem interferência direta na arma do crime e na violência, né? E é por isso que discutir esses decretos, o que pode comprar, como renova, são questões tão importantes para o dia a dia da população. Ivan, eu vou trazer uma questão assim que me deixou muito intrigado, porque houve uma oferta generosa da Taurus, né, da empresa como um todo, a Taurus é uma subsidiária, né, de montar um sistema de acompanhamento das armas que foram vendidas, né, e oferecer isso para o Exército. E o Exército alega que ele opera com esse sistema. Mas a imprensa veio dizer que quem faz funcionar esse sistema é a própria empresa privada que lhe ofereceu, não é? Então, de fato, nós não temos nenhum controle público sobre as armas que estão por aí? Olha, Silvio, o controle existe, ainda que precário, né? Acho que o Bruno traz aqui a informação que me parece que é um bom símbolo do que significa
a implementação, né, a operacionalização do que seria a Política Nacional de Controle de Armas, inaugurada pela lei do Estatuto dos Armamentos. Nós temos um delegado na Polícia Federal responsável por fazer toda a parte de rastreamento de armas e munições. Então, para o volume de armas em circulação no Brasil, isso mostra o quão sério e o quanto de investimento tem se colocado nesse tema. E aí é muito importante dizer que se não fossem trabalhos como o do Instituto Sou da Paz e outras poucas organizações da sociedade civil, nós saberíamos ainda menos do mercado criminal de armas e munições no Brasil. Porque pesquisas de rastreamento, pesquisas de conexão entre a arma que foi... e o que significa uma pesquisa de rastreamento? É conectar essa arma que foi apreendida pela polícia na mão de um criminoso até a sua origem. É sempre importante, eu aprendi isso com o Bruno, que uma arma, ela sempre nasce, na esmagadora maioria das vezes, nasce de maneira legal. Né? É muito difícil você encontrar armas na mão do crime, armas artesanais, aquelas feitas no fundo de quintal. Então, na sua origem, essa arma nasce legal. É um produto que paga imposto, é um produto regulamentado, é um produto que segue uma cadeia de distribuição, venda e monitoramento. Lá atrás, quando o Brasil firmou o pé nessa sua vontade de controlar armas de fogo, isso lá, eu digo, em 2003, com o Estatuto de Desarmamento, houve um investimento inicial por parte do governo federal, mas claramente ele não foi suficiente. A política seguiu muito bem nas campanhas de entrega voluntária de armas por 3, 4 anos. O Brasil conseguiu ser o segundo maior país do mundo a ter campanhas de recompras de armas de fogo. Né? Nesse período foram entregues mais de 450 mil armas. Então o Brasil só perdeu para a Austrália nesse ponto, que recolheu mais de 600 mil depois do massacre que houve naquele país. Mas, enfim, houve um investimento inicial, mas nunca houve a solidificação e para dar a robustez necessária para tratar do problema. E isso eu estou falando lá atrás de 2003. Eu estou falando dos anos 2003 a 2007. Se a gente leva em consideração a quantidade de armas que entraram em circulação nos últimos 4 anos, e aproveitando a informação que o Bruno traz de uma renovação, né, uma modernização dos arsenais do crime, na troca de revólveres calibre 38, 32, se via muito revólver Rossi, que é uma marca que foi comprada pela Taurus e já não existe mais. Você tinha muita coisa velha por pistolas novas, né, pistolas, carabinas, agora fuzis fabricados inclusive no Brasil. Dada a facilidade de compra e flexibilização da legislação, a Taurus, obviamente, aproveitou a brecha, a oportunidade de mercado e começou a produzir o seu fuzil da plataforma AR. Então, o Brasil hoje tem muitas armas em circulação, uma disponibilidade muito maior no que tange ao tipo, calibre, fabricantes, porque as importações também avançaram, e uma capacidade que já não era suficiente em 2003. Muitas vezes, como você coloca, bancada pela própria indústria, que fez um serviço à nação e colocou à disposição um sistema de controle de venda de munições, por exemplo. Retomar esse tipo de política, como prometeu o presidente Lula na sua campanha, e que parece que, de fato, está levando bastante a sério o assunto, também significa maiores investimentos, que possibilitem não só trazer mais equipamentos de monitoramento e controle, no caso de bancos de dados, sistemas implantados em todos os revendedores, para controlar de fato a vida útil dessa arma. Essa vida útil passa da fábrica à distribuição, à venda, ao usuário e à destruição dessa arma, ou o uso final dessa arma, porque muitas vezes ela se perde no meio desse caminho. Então, o que a gente espera de um governo ou de um país que queira levar a sério esse tipo de situação é justamente que haja investimento, mais pessoas, mais equipamentos e, de fato, um controle sério nos pontos de desvio. Porque, no fim das contas, é isso. O Brasil tomou uma decisão
de dar a possibilidade dos seus cidadãos e cidadãs terem armas de fogo. E tudo bem, o mundo inteiro faz isso. São raros os países que restringem ao limite esse tipo de situação. Mas o Brasil escolheu dar armas para os seus cidadãos e cidadãs. É preciso ter controle que acompanhe esse privilégio dado ao cidadão. E, infelizmente, nem quando foi estabelecida a Política Nacional de Controle de Armas em 2003, ele foi suficiente. É preciso voltar a pensar em como estruturar esse sistema para não depender, como você disse aí, de doações da indústria ou dessas situações mambembes como hoje se encontra o Brasil. É bem importante dizer também, Silvio, que essa cooperação entre indústria e governo é fundamental no campo das armas e munições. Ninguém conhece melhor a sua própria produção, seus próprios produtos, que a indústria. Então, aqui eu não estou querendo demonizar o fato de haver essa parceria, muito pelo contrário, ela é muito bem-vinda, mas é evidente que o domínio e a propriedade sobre esses sistemas deveriam ser do governo brasileiro. Uhum. Então, Silvio, vamos agora tratar... Se eu puder fazer só um complemento nessa fala do Evan, porque eu acho que esse ponto é bem importante, né? Acho que todos nós concordamos e conseguimos ver a legitimidade do Brasil querer ter uma indústria de armas forte e como isso pode ser importante para a estratégia de defesa. E o Brasil, é importante que as pessoas saibam, terceiro ou quarto país, dependendo da análise, em termos de importância da indústria de armas pequenas e munições, né? Mas a gente precisa ter um olhar muito claro para a questão de conflitos de interesse, né? Então, a gente falou um pouco de sistemas, tem a questão de muitas vezes a gente vê frequentemente generais que participavam da fiscalização da indústria, assim que aposentam, assumindo cargos de direção em indústria, e a questão do sistema, ela é uma questão que ela não pode ser administrada pela empresa, né? Eu gosto de dar um paralelo para as pessoas entenderem, assim, a gente consegue imaginar, por exemplo, o Itaú doando um sistema que vai calcular imposto que os bancos pagam para a Receita Federal? Obviamente que a gente não aceita esse tipo de doação na área de bancos. Por que a gente aceita esse tipo de doação na área de armas e munições, né? Vou dar um outro exemplo bastante prático. Teve uma matéria recente do jornalista Rafael Soares do Globo mostrando que um CAC estelionatário estava fazendo compra de fuzis diretamente da fábrica da Taurus. Ele pegava o mesmo número de um certificado válido de registro e inseria esse número em vários pedidos. A Taurus não checou esse certificado de registro, deveria checar. O Exército não checou, deveria checar. E esse cidadão comprou mais de 20 fuzis ilegalmente usando uma fraude. Para a Taurus, essas vendas são lucro. Quanto mais, melhor. Para o Brasil, 20 fuzis a mais na mão de criminosos é um problema muito sério. Então, a gente não pode ter uma empresa no domínio do sistema que é usado para fiscalizá-la. A gente não pode ter generais cruzando a rua sem fazer quarentena e no dia seguinte estarem defendendo interesses da empresa que eles deveriam fiscalizar. Então, eu concordo totalmente com o Ivan no sentido de que a gente precisa ter indústrias fortes, a indústria é fundamental na colaboração de como a gente estrutura melhor o controle de armas, mas a gente precisa deixar alguns muros republicanos muito bem postados para a gente não ter problemas sérios com relação a conflitos de interesse. Maravilha. Então, me deixa voltar para o Ivan agora, porque, olha, eu pessoalmente acho que não é tudo bem ter uma indústria de armas forte assim. Por que nós precisamos disso? É uma concepção de convivência que nos Estados Unidos está dando um desastre. Todo dia tem chacinas lá por conta disso, né? Mas a questão que eu queria colocar, Ivan, é partindo um pouco para olhar para frente, né? Quer dizer, você está na ONU aí discutindo isso, né? Quer dizer, nós temos hoje mais de 1 milhão de armas, muitas delas pesadas, né? Que estão em mãos da população, e você está dizendo que uma parte disso está em mãos do crime, que foi canalizado para aí. O programa de recompra de armas não vai fazer com que o crime organizado devolva as armas que ele tem.
Como é que a gente encara essa situação daqui para frente? Quais são as medidas possíveis? Olha, Silvio, aqui a gente precisa olhar, acho que dentro das categorias que o Bruno traz, né? Acho que uma coisa é esse número de armas legais que entraram em circulação no Brasil e uma parcela delas, sem dúvida nenhuma, migrou para o mercado ilegal, migrou para a mão dos criminosos. E aí a gente precisa pensar nesse universo das armas de fogo num determinado território, no caso do Brasil, acho que também de duas maneiras. Você tem a questão de fluxo e você tem a questão de estoque. A questão do fluxo, me parece que o governo já resolveu, que foi fechar a torneira para que novas armas ingressassem na sociedade brasileira. Então, o primeiro decreto saído do governo Lula suspendeu a venda de armas de uso restrito, restringiu o número de armas possíveis para as pessoas, ou seja, estancou um pouco essa sangria até que o grupo de trabalho estabelecido pelo governo, que teve sua primeira reunião há pouco tempo, pudesse estabelecer os parâmetros adequados para a venda de novas armas no Brasil, em todos os seus aspectos, sejam as armas de uso permitido, sejam as armas de uso restrito, enfim. Acho que temos um problema que é com o que já foi vendido. Muitas armas foram vendidas nesses 4 anos e, como vocês bem lembraram, o tráfico internacional seguiu abastecendo a criminalidade e é óbvio que o criminoso não vai entregar a sua arma. É para isso que existe política pública de segurança. É por isso que um dos grandes sucessos na diminuição do número de armas em circulação no Brasil, junto com o Estatuto do Desarmamento, é claro que foi a diminuição do universo geral de armas por conta das 450 mil armas entregues voluntariamente. Mas essas foram as voluntárias. Essas eram as armas que as pessoas tinham em casa e não sabiam o que fazer com elas. Né? Quantas vezes o Instituto Sou da Paz não recebeu telefonemas de viúvas que não sabiam o que fazer com a coleção dos maridos falecidos e essas armas, em 2, 3 anos, evaporavam da casa das pessoas, porque são objetos valiosos, são objetos de desejo do crime. O outro lado, que é que precisa seguir em paralelo a programas de entrega voluntária e políticas sérias de restrição de acesso a novas armas, é a busca ativa por armas em circulação. E isso quem faz é a polícia. E é por isso que rastreamento de armas e investigação específica para desbaratar tráfico de drogas, tráfico de armas, a associação, inclusive, do tráfico de drogas com o tráfico de armas, que são coisas que têm dinâmicas, são 2 dinâmicas criminais que seguem métodos muito parecidos. Enfim, a polícia precisa agir, mas a polícia precisa ser especializada para isso. Nós temos pouquíssimas, talvez 2 delegacias especializadas em investigação de armas de fogo no Brasil ativas hoje. Não se vê esse tipo de priorização dentro das políticas públicas de segurança. Muitas vezes, um crime cometido com arma de fogo, onde a arma está ali, segue a sua investigação para determinar materialidade e autoria do crime de homicídio. A arma que foi utilizada vira uma evidência para este crime. É muito difícil que haja abertura de uma segunda investigação para saber se essa arma era legal, se essa arma foi desviada, se essa arma foi traficada, enfim, do exterior para o Brasil, porque dessa maneira nós seguimos combatendo os crimes dos quais as armas são instrumento, mas o próprio crime de tráfico de arma ou desvio ilegal de armas de fogo nunca acaba sendo uma prioridade. Então, como tirar a arma, e a gente responde isso em talvez todos os debates mais públicos, mais abertos sobre armas de fogo, né? Quem que vai tirar a arma da mão do bandido? Quem vai tirar a arma da mão do bandido é a polícia. Mas antes da arma chegar à mão do bandido, é preciso que o governo tenha esse tipo de política restringindo o acesso a armas de fogo. Não é muito difícil imaginar que num universo onde existem menos armas, o crime também vai ter mais dificuldade de ter acesso a essas armas. E é por isso que fazer esse controle efetivo sobre as políticas de acesso a armas para o cidadão comum, né, o que o governo Bolsonaro gostava de chamar do cidadão de bem, que o cidadão de bem podia ter a arma, não, o cidadão de bem também não deveria ter arma, porque essa arma, como mostram todos os dados, e não só do Brasil, no mundo inteiro, não à toa que o Brasil, nos últimos 4 anos, seguiu na contramão do resto do mundo.
O resto do mundo está tentando descobrir uma maneira de diminuir a circulação de armas de fogo. E a gente sabe dessa migração quase que lógica de que num universo com muitas armas, o criminoso também vai ter acesso a essas armas. Num universo com menos armas, o criminoso tem mais dificuldade de alcançar esse objeto de desejo para o cometimento de crimes. Então, o trabalho da polícia nesse momento é fundamental. Por isso que eu reforço a ideia de um investimento massivo, não só nos sistemas de controle para essa questão do fluxo, saber quais armas vão entrar, para quem, onde vão estar, se vão estar bem guardadas, se os registros estão válidos, se vão ser renovados no prazo adequado, mas também desse estoque de armas que já entraram em circulação e que devem seguir entrando se políticas de combate ao tráfico internacional de armas não forem reforçadas. Você sabe que eu fico pensando assim que já temos mais de 1 milhão de armas nas mãos da sociedade, né? Mas se nós pensarmos em suspender a venda da munição, isso também é um desafio para quem tem a arma, obter de novo isso. No entanto, tem essa questão jurídica de que você não pode proibir uma empresa de trabalhar com o seu produto, né? Como é que você vê isso, Bruno? Então, acho que esse é um dos temas que responde a sua pergunta para o Ivan também, né? A gente teve uma interrupção, como ele bem disse, do fluxo de entrada de novas armas, vai ter que ter um trabalho especializado da polícia para ir atrás desse estoque, mas a gente tem a importância, e cada vez mais se discute isso no Brasil e na esfera internacional, da importância de você ter um controle maior das munições vendidas, né? Então, para a gente ver a loucura, o presidente Bolsonaro tinha liberado para cada CAC 60 armas, e para cada uma dessas armas podia ser 5.000 munições por arma por ano, ou 1.000 munições por arma por ano, fazendo com que um CPF sozinho pudesse comprar até 180.000 munições. Então, a gente precisa voltar a ter cotas mais razoáveis para essa questão da venda da munição, e você também ter outros tipos de mecanismos de controle. Então, um atirador esportivo que compete, que vai... Bruno, me permita o seguinte, teve um corte na sua fala, você podia dizer de novo a frase, a última frase? Tá, o que eu estava falando é que essa questão da munição, a gente tem a possibilidade de controlá-las de algumas formas, né? A primeira é voltar para cotas mais razoáveis, dependendo do tipo de uso. Então, alguém que mantém a arma em casa para defender um sítio, ele não precisa ter 5.000 munições por ano, né? Ele vai ter a munição para ele fazer um treino esporádico e para usar se eventualmente alguém entrar na casa dele, né? Então, a gente precisa voltar essas cotas para uma razoabilidade. Uma segunda discussão é, mesmo quem consome muita munição, tem justificativa para consumir muita munição, então um atirador esportivo que compete internacionalmente, essa pessoa treina muito com munição, mas você tem como ter mecanismos também de controlar esse consumo, de alguém atestar, esse cidadão foi no clube de tiro e deu 400 tiros hoje, e você tem lá outras pessoas que comprometem o seu CPF naquele consumo de munição. Um terceiro ponto, que é um ponto que a gente vem defendendo que se avance no Brasil, que é a questão da marcação da munição por lote, né? Então, o Estatuto do Desarmamento foi inovador em 2003 em obrigar que polícias e exército marcassem o estojo da munição com uma numeração de lote, mas isso sempre teve um problema muito sério de implementação no Brasil, e mesmo com as dificuldades, essa é uma tecnologia que já se provou muito eficiente para você ajudar na investigação de crime, para você prevenir desvio de munição. Se um militar sabe que a munição que ele recebeu está marcada e que o CPF dele está vinculado àquela munição, ele vai pensar 2 vezes antes de vender uma caixa de munição no mercado ilícito. Se a gente encontra uma munição marcada no local de crime, como aconteceu no caso da execução da juíza Patrícia Scioli em 2011 no Rio de Janeiro, esse estojo de munição ele pode ser fundamental, como foi no caso dela, para identificar os PMs que usaram munição do batalhão para executar essa juíza. Então, a gente já sabe que essa tecnologia existe, a CBC faz isso há algumas décadas. O que a gente precisa avançar é reduzir o tamanho desses lotes vendidos para que cada vez seja mais fácil identificar esse desvio. E mais do que isso, precisamos avançar para fazer com que toda a munição vendida no Brasil tenha essa tecnologia, e não só as que foram vendidas para a polícia ou forças armadas. Então, empresa de segurança privada que está na vigilância de banco,
vai usar munição marcada. O cidadão que comprou a sua arma vai usar munição marcada. Então, isso são tecnologias que já existem, estão cada vez mais baratas e a gente precisa demandar que esse uso seja feito, né? Muitas vezes essa discussão, como o Ivan estava colocando, fica numa linha assim, bom, mas o criminoso sempre vai ter acesso ao mercado ilegal. Isso é verdade. Agora, a discussão da política pública não é se a gente vai conseguir zerar o acesso ao mercado ilegal, é como a gente deixa isso cada vez mais difícil. Se o criminoso que está assaltando no semáforo não tem acesso à pistola mais nova, mais potente, e vai ter que recorrer a uma arma mais rudimentar e menos potente, já é um ganho. Se a gente conseguiu colocar o preço da arma no mercado ilegal muito mais alto por falta de produto, isso já é um ganho. Se a gente consegue fazer com que criminosos deixem de usar um fuzil porque ele não conseguiu comprar munição porque está bem controlada, isso já é um ganho. Então, a gente precisa colocar a discussão das políticas públicas nesses termos e entender como a gente vai dificultando o acesso dessas armas. Se o Comando Vermelho, a milícia, não tem acesso a milhares de munição por semana, você diminui a quantidade de tiroteios, você diminui o número de vítimas de bala perdida, você diminui o número de policiais mortos no crime. Então, são uma série de vantagens que são muito claras e que a gente precisa, como o Ivan bem disse, as medidas a gente já conhece. A gente precisa colocar esse assunto no topo de prioridade e colocar investimento. Silvio, se você me permite aqui um gancho, esse bate-bola com o Bruno aqui é sempre muito bom, eu já aproveito para trazer um pouco do que eu estou fazendo aqui nesse cenário das Nações Unidas. Nessa semana, começou hoje, começou há 3 horas, o grupo de trabalho das Nações Unidas para estabelecer um marco regulatório global para controlar munições de armas convencionais. E aqui a gente está falando desde do calibre pequeno, né, da arma, da munição para revólver, pistola, fuzil, até munições de canhões militares, etc, etc. Mas o ponto é, o Brasil, muito bem representado pela sua delegação aqui do Ministério das Relações Exteriores, traz como modelo para o mundo essa marcação por lotes que o Bruno se referia. O Brasil hoje é um dos poucos países que, para todas as compras governamentais de munições, obriga a indústria a fazer essa marcação por lotes. Como o Bruno também bem colocou, com muitas falhas ao longo dessas décadas que vem fazendo isso, lotes muito maiores do que o previsto pela legislação, mas a tecnologia existe. O que eu ouço aqui de delegações, inclusive de países bastante ricos, né, é de que esse tipo de tecnologia encareceria o produto final e tornaria proibitivo a venda para determinados países menos privilegiados, o que é uma grande mentira dada a experiência brasileira. Então, um país que das suas fronteiras para fora, para o resto do mundo, consegue mostrar com muito orgulho que conseguiu achar uma maneira simples e barata para ter um controle de um produto que muitas vezes é tratado como commodity, né? Munição no mundo é vendida muitas vezes por peso, não é nem por unidade de munição, dado o tamanho do descontrole que existe. O Brasil é exemplo nisso. Agora, precisa aprimorar esse tipo de política pública que não avança desde 2003, 2004, talvez. Então, nessa discussão que está existindo essa semana aqui em Nova York, nós temos o mundo todo quebrando a cabeça para tentar entender como faz algo que o Brasil já faz, que o Brasil já realiza, ou pelo menos tem a infraestrutura jurídica para realizar, mas peca na implementação, peca na fase final, que é fazer funcionar aquilo que foi estabelecido em 2003. Uma arma de fogo sem munição é um peso de papel sofisticado, nada mais que isso. Então, o controle de munições me parece que é o passo seguinte nessa caminhada mundial, e não é só brasileira, para estabelecer controles mais efetivos. Se a munição custasse R$150 a unidade, dificilmente nós teríamos tanto tiroteio, tanta violência com arma de fogo. E aqui eu não estou querendo que as munições aumentem de preços, ainda que seja um bom mecanismo de controle. Claro que é uma piada, mas há maneiras de fazer esse tipo de controle e o Brasil tem tudo para fazer.
precisa de mais investimento e alguém tratar isso como prioridade. Talvez ainda não tenha tudo, porque vocês estão falando de uma tecnologia disponível, né? Mas, Bruno, não é que o Exército não está fazendo esse controle? É dele a responsabilidade, não é? Sim, o Exército, acho que assim, a gente acompanha esse trabalho do Exército, eu tô nesse trabalho desde 2012, né? Então, acompanhei vários governos e a gente sempre teve uma série de falhas e negligências no trabalho do Exército, né? O que eu acho que mudou é que a gente teve uma associação de militares do Exército com um projeto político que tinha a proposta de se regulamentar completamente essa área de armas, né? Então, falando de novo um pouco sobre vontades e prioridades, a gente tem o Exército reclamando do seu sistema do SIGMA, né, que é onde eles registram as armas de CACs, de militares, há muito tempo, né? Mas o Exército não investiu em melhorar esse sistema durante esses anos, mas investiu em colocar um sistema novíssimo para facilitar pedidos online de armas por CACs, né? Então você vê que assim a gente precisa entender onde está a vontade e para que serve o Exército nesse tema de controle de armas, né? As pessoas perguntam, mas Bruno, o que exatamente o tiro esportivo tem a ver com a missão de defesa nacional do Exército? Eu não sei explicar. Eu não sei ainda qual a justificativa disso está dentro da esfera de fiscalização do Exército, comendo recurso, comendo energia que deveria estar sendo usada em fiscalização de fábrica, em fiscalização de loja, em fiscalização de transportadora, não só de arma e munição, eu preciso dizer, mas de explosivos também, que é uma área supersensível, usadas aí em grandes roubo-a-bancos, e também, a gente viu recentemente, em tentativa de ataque terrorista para pedir golpe militar, né? Então, a gente precisa voltar, eu acho que assim, o governo Bolsonaro, com todos os problemas, ele nos trouxe essa oportunidade de a gente voltar a discutir qual que é o papel do Exército. A que serve o Exército no controle de armas e munições, né? Na nossa opinião, é um controle para ajudar a segurança pública, para diminuir os desvios desse tipo de item, mas também, de novo, eu quero trazer esse ponto. Antes, a nossa discussão era majoritariamente do impacto disso na segurança pública. Roubo, homicídio, tiroteio, roubo a banco. Agora a gente está discutindo pessoas que querem fazer atentados políticos, atentados terroristas, usando objetos obtidos junto ao Exército. Então, a gente vê assim, o Exército, que deveria ser um pilar da defesa das instituições, está, por ação ou omissão, ou por negligência, facilitando o acesso de artefatos muito potentes a pessoas radicalizadas, né? Então, essa é uma discussão muito central e que eu acho que a gente precisa de voltar a discutir não só a minúcia do técnico, que a gente falou bastante aqui, mas o cerne da missão do Exército Brasileiro. Olha, o papo está muito bom, mas nós já estamos acabando o nosso tempo, né? Eu queria dar 2 minutos para cada um de vocês, para que vocês nos orientem quanto ao seguinte. Existe aquela frase que diz assim: toda caminhada começa com um primeiro passo, né? Hoje, o que vocês acham que é preciso que o governo faça? Vamos começar pelo Ivan? Você está sem som. Continua sem som. Vamos fazer o seguinte, Bruno, começa você enquanto o Ivan dá uma acertada aí. O que é preciso fazer agora? Então, eu colocaria essa questão do fortalecimento das estruturas de combate ao tráfico e comércio legal de armas. Então, eu acho que o Ministério da Justiça precisa dar uma prioridade para isso, no sentido de ter a informação dos estados. O Brasil, para te dar um exemplo muito prático, o Brasil não sabe quantas armas de fogo se apreende com crime todo ano. A gente não tem esse dado.
porque os estados não enviam isso para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça não cobra. Então, voltar a ter essa inteligência sobre esse tema no governo federal, acho muito importante. E na Polícia Federal, que a gente tenha a possibilidade de fortalecer as divisões, delegacias especializadas no combate ao tráfico de armas. Mas eu queria deixar uma outra questão, que a gente precisa cascatear essa estrutura para os estados, né? Então, o Ivan estava comentando que, assim, a gente tem praticamente em todos os estados delegacia de roubo a banco, delegacia de combate a narcotráfico, delegacia de crimes de ódio, e a gente só tem 3 das 27 unidades da federação que tem uma estrutura especializada em combate ao tráfico de armas: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A gente precisa ter essas estruturas também nos estados, porque os estados têm um papel muito importante na segurança pública, as polícias civis têm um efetivo importante, um trabalho importante. Então, a gente precisa ver isso refletido também nos estados. Então, acho que como pontapé inicial, com a medida mais urgente, eu citaria essas 2 no âmbito do Executivo Federal e dos executivos estaduais da Polícia Civil. Muito bom. Ivan, você conseguiu restabelecer o som ou não? Vocês me ouvem agora? Sim, então agora você tem a palavra. Ótimo. Muito bom. Olha, eu acho que, como eu disse, de novo, é preciso priorizar isso como política pública. Hoje não existe dentro da estrutura do governo federal uma secretaria, um lugar para tomar conta dessa situação de armas no Brasil. A gente passou do ponto de ser uma política pública que poderia ser tocada, poderia ser liderada junto com outras políticas. Isso me parece que o presidente Lula já deixou muito claro como uma das prioridades do seu governo, aliás, uma prioridade de herança maldita do governo anterior. Não fosse o governo Jair Bolsonaro, nós teríamos uma situação muito diferente de armas no Brasil, por mais defasada que essa política nacional de controle estivesse sendo e nos últimos anos. Então, primeiro, transformar em prioridade. Segundo, dar capacidade para que essa política possa, de fato, ser implementada. Então, mais efetivos aos departamentos da Polícia Federal, novos sistemas, bancos de dados, e essa capilarização de combate às pessoas que têm armas para o uso ilegal, tráfico de armas, facções criminosas, etc., me parece fundamental, como o Bruno colocou. Mas eu diria que é preciso um lugar, é preciso de pessoas e é preciso de recursos para fazer funcionar qualquer política pública. E a Política Nacional de Controle de Armas, como eu disse, defasada aí desde 2004, 2005, ainda não conta com essa situação ideal. Então, esse tipo de atenção que hoje está como parte do mandato do Ministério da Justiça e Segurança Pública precisa ter um guardião, precisa ter gente trabalhando nisso. Então, o primeiro passo é fazer esse reconhecimento e, de fato, ter orçamento, ter pessoas e ter o poder de colocar o dedo nessa ferida que está sangrando há muitos e muitos anos no Brasil. Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao Ivan Marques e ao Bruno Langiani pelo esclarecedor papo que nós tivemos aqui e agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.